Nós vamos falar um pouquinho de desafio, nós vamos falar um pouquinho sobre resultado, ter mais resultado na sua vida pessoal ou profissional. Resultados 3 Cs. Resultado, todo mundo sabe o que é. O que é os 3 Cs? Os 3 Cs é aqueles 3 Cs que nós trouxemos para vocês como parâmetros de performance, que é comprometimento, consistência e coerência. Então, talvez essa live, o intuito dela é que vocês saiam daqui com 2 perguntas, ou saiam daqui refletindo sobre as respostas dessas 2 perguntas. Esse é o intuito da live. Primeira pergunta é: o que você quer como resultado? O que você quer? O que você quer como resultado para você, pessoalmente, profissionalmente, e o que você quer como resultado para o teu time? O que você quer? E a segunda pergunta é: como você vai agir para obter esse resultado? Então, uma coisa é saber qual é o resultado que você deseja, e outra coisa é você saber como que você vai obter aquele resultado. Qual tipo de ação você vai executar, qual tipo de método você vai utilizar, qual tipo de execução estratégica você vai fazer para obter aquele resultado. Então, veja bem que todos vocês, eu acredito, tenham objetivos, correto? Existe uma distância entre os seus objetivos e os seus resultados. Existe uma distância entre isso. Então, vamos imaginar, como vocês podem ver na tela, que o objetivo está de um lado, o resultado está do outro. Vamos imaginar uma ponte. Vamos tentar desenhar uma ponte. Aonde eu tenho na parte de cima da ponte, vamos dizer, a base da ponte, a estrutura da ponte, e na parte de baixo eu tenho os pilares da ponte. Tudo bem? Tudo bem. O que leva você do seu objetivo até um determinado resultado? Vamos lá, na parte da estrutura, planejamento de execução. Então não adianta sair executando por si só, você tem que ter um planejamento de execução. Seus indicadores, quais são os indicadores que você olha, quais são os métodos que você utiliza, quais são os processos que você utiliza e sistemas que você utiliza. Isso faz parte da estrutura da tua ponte. Sua mentalidade e o desenvolvimento de competências. Então, assim como você desenvolve habilidades e competências, como é que você também desenvolve o seu grau de mentalidade? Isso faz parte da estrutura da tua ponte. Sua inteligência emocional, fundamental para você conectar tudo isso e poder ter, como se diz, qualidade na sua execução. Sem inteligência emocional você não tem qualidade na sua execução. E a sua rede de apoio. Família, amigos, mentores, referências de resultados. Tudo isso forma a estrutura da tua ponte. Não é pilar, é estrutura. Vamos dar nome a esses pilares. Vamos imaginar que essa sua ponte, com toda essa estrutura, ela tenha 2 pilares. Esses 2 pilares chamam-se foco e disciplina. E quando eu falo de foco ou disciplina, eu estou falando de uma palavra. Apenas uma. Aliás, não tem como você só pensa em foco, em disciplina, quando você quer fazer alguma coisa. Faz sentido? Quando você quer buscar alguma coisa, quando você quer executar alguma coisa, você pensa nessas palavras. Foco e disciplina. Então, foco e disciplina é ação. Então, o que sustenta aqueles 2 pilares é ação. Isso leva você dos seus objetivos para resultados. E aquela estrutura em cima te leva para resultado. Só que o que sustenta aquela estrutura lá em cima é seu foco, sua disciplina e sua ação. Porque se você não tiver foco, disciplina e ação, um desses pilares vai ruir. Independente de você estar utilizando aquela estrutura toda. Então, é uma coisa que vocês têm que pensar muito. Ação gera consciência. Ação gera aprendizado. Enquanto você não executa, você não sabe o que você pode melhorar. Enquanto você não age da sua forma, mesmo errado, da sua maneira, você não tem um aprendizado do que pode ficar melhor.
Então, tem muita gente que espera estar no perfeito para executar. Vou utilizar um pouco da analogia aqui, da corrida. Assim como temos vários corredores aqui, então vocês vão entender muito bem esse processo. Quando você vai começar a correr, você nunca correu na sua vida. Enquanto você não for fazer a primeira caminhada sua, você não vai correr. E tem gente que fala, eu gostaria de correr, mas não vai nem caminhar. Não dá o primeiro passo. Não faz a primeira execução. Você não vai correr, você nunca correu na vida, você não vai correr 100 metros se você nunca correu na sua vida. Você não acha que como você nunca correu, você vai lá pela primeira e você vai conseguir bater sem clicar. Não vai. Então, o que acontece com a ação para gerar consciência e aprendizado? Você vai, corre um pouquinho, aprende, melhora, tem a consciência do que precisa melhorar, vai de novo, vai. Este processo de ir agindo é o que vem te trazendo consciência. Porque ficar parado, nada acontece. Então, uma coisa que eu gostaria de passar para vocês aqui, de dar nessa live para vocês, são os pulos do gato. Então, quero que você saia daqui, pelo menos, se você for para você anotar alguma coisa, anote os pulos do gato. Eu vou dar 4 pulos do gato aqui para vocês. Beleza? E o primeiro pulo do gato é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer é entender o quanto a ação impacta nos seus resultados. O quanto a ação influencia os seus resultados. Segundo ponto aqui, que faz parte do primeiro pulo do gato. Quais parâmetros você deve seguir? Então vamos lá. O quanto que a ação influencia os seus resultados? Já passei para vocês isso em alguns treinamentos. Só vou repetir aqui. 10% é processo de aprendizagem. 10%. 10% é um conteúdo que você aprende, 10% é um livro que você lê, 10% é um vídeo que você assiste, 10% é um conteúdo que você pega aqui, por exemplo, numa live. Isso é somente 10% do sucesso que vai gerar resultados. Você quer aumentar isso para mais 20%? Você tem que pegar feedback de desempenho. É com quem você discute o processo de aprendizagem. Então, se você não sair daqui, por exemplo, dessa live, para discutir sobre esse conteúdo com alguém, você não tem 20% a mais de chances de gerar resultados. Mas se você o fizer, você vai ter mais 20% de chance. Mas, mesmo assim, muito pouco. Se você quer mais 70% de chances de gerar resultado, esse 70% está condicionado à sua vivência, à sua experiência, à sua execução, à sua análise, à sua repetição. É isso que te leva à performance. Então, por isso que vocês acreditam que vocês devam conhecer muitas pessoas que possuem resultado, mas não tem, vamos dizer, estudo nenhum. Mas tem muito resultado. Por quê? Porque são pessoas condicionadas na ação, na execução. Muito mais do que talvez o próprio processo de aprendizagem. Mas a própria execução da experiência de vida para você. A própria execução da consciência e aprendizado para você. E os 3 parâmetros que você deve seguir, passei um para vocês lá no programa ICAP, que são esses 3. Comprometimento, consistência e coerência. Todo mundo que possui resultado, pode olhar para qualquer pessoa que tenha resultados efetivos. Você pode ter certeza que ela segue esses 3 parâmetros. Comprometimento, consistência e coerência. Não adianta fazer uma vez só, que o resultado não vai aparecer. Resultado não é linear. Ele não é uma linha reta, onde você já vai fazendo e já vai vendo o resultado que dá. Resultado ele demora um tempo para aparecer. Só que durante esse período de tempo, você fica num vale. Esse vale chama Vale da Desilusão. Por quê? Porque você não está vendo o resultado. É igual a academia, você quer emagrecer. Você vai para a academia uma vez só. No dia seguinte você já emagreceu? No dia seguinte você quer olhar para o espelho e falar, não, estou bacana? Não funciona assim. Existe um período que é o Vale da Desilusão,
para se formar aquele resultado. Agora, o que vai fazer você ficar no vale? O que faz você persistir no vale? 3 parâmetros: comprometimento, consistência e coerência. Isso faz você persistir. Agora também, outra coisa que faz você ficar no vale, passar pelo vale e não desistir, é se você está com a estratégia correta. Porque não adianta nada ser teimoso, persistir em algo que não gera resultado. Por isso o aprendizado é importante. Por isso trocar ideia e informações com quem tem resultado efetivo e ter referências e mentores é importante. Para quê? Para saber se você vai estar ou não utilizando a estratégia correta. Esforço por esforço não te leva a nenhum resultado. Esforço por esforço. Esforço por esforço, eu conheço muita gente que faz esforço. Vocês querem esforço? Vai bater uma laje. Você vê o que é esforço. Se alguém aqui já bateu uma laje algum dia, sabe o que é esforço. É esforço pra caramba. Agora, esforço por si só, se não for estratégico ou inteligente, não gera resultado efetivo. Então, se você está utilizando uma estratégia que gera um resultado efetivo, e você tem provas disso, que isso realmente funciona, já funcionou com alguém, aplique o esforço devido que, com o tempo, o resultado vai acontecer. É uma questão aí de tempo. Aí é onde entra a consistência, o seu comprometimento e a coerência. Perfeito? Você não muda aquilo que você não sabe ou aquilo que você não conhece. Faz sentido? O segundo pulo do gato aqui é você entender qual método é mais comum e viável para mudanças e resultados. Qual método é mais comum para mudanças e resultados? Vamos lá. Primeiro você tem que entender níveis de aprendizado. Vocês já ouviram falar em níveis de aprendizado, pessoal? Todos nós, seres humanos, temos 4 níveis de aprendizado. O primeiro é o inconsciente incompetente, que é aquele da ignorância, né? Feliz ignorância, né? Eu não sei que eu sou incompetente. O segundo nível é o nível da consciência incompetência. Consciente incompetente. Opa! Eu agora sei que eu não sei. Eu sei que eu não tenho aquela devida competência. A partir do momento que você entende que você não tem uma determinada competência, você vai buscar desenvolver aquilo que você não tem. Ao você buscar o simples ato, a ação, a atitude, de você buscar melhorar aquela competência que você não tem, te leva para um terceiro nível, que é o consciente competente. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você teve a vulnerabilidade e a humildade de reconhecer que você não era competente em alguma coisa. E ao procurar meios de melhorar essa competência, você descobriu o que de fato você era competente. Então você só reconhece a própria competência quando você tem a vulnerabilidade de reconhecer a sua incompetência. É isso que faz você entrar no seu terceiro nível de aprendizado. E por que o terceiro nível é um nível importante? Porque é onde você aprende. Só que você tem que entender que o segundo nível, que é o inconsciente, a consciência da incompetência, é o mais difícil, porque é o reconhecer, é o primeiro passo para você ir buscar informação. E aí, nesse terceiro nível, quando você começa a buscar informação, aplicar, buscar informação, aplicar, buscar informação, aplicar, executar, 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 isso vai te levar o seu resultado vai ficando melhor a cada vez que você aplica. Isso vai formando em você um hábito de excelência. Vocês sabem como que forma um hábito? Olha aí na tela, a pergunta é essa. Como é que se forma um hábito? Deixa eu abrir essa tela para vocês. Olha esse gráfico. Imagina esse gráfico que vocês estão vendo na tela. Do lado esquerdo você tem automaticidade. E na parte de baixo você tem repetições. Você sabe que um hábito ele se forma como comportamento intrínseco na sua personalidade
a partir da repetição. Então, quanto mais você repete, aquilo vai chegar um momento, uma hora, se torna automático, de tanto que você repetiu. Faz sentido? Beleza. Então, imagine, você está lá embaixo, você está começando a executar aquele hábito. As primeiras vezes que você executa aquele comportamento, aquela ação, aquela atitude, você está lá no ponto A. Ali exige muito esforço da sua parte, muita concentração e muito comprometimento. Olha onde o C entra. Você está começando um hábito novo, vai exigir demais de você os 3 Cs. Comprometimento, consistência e coerência. Por quê? Porque você está começando. Você está no ponto A ainda. Até você se tornar excelente naquela execução, vai demorar um tempo. Aí o que acontece? Você quer ir lá para o ponto B. Só que o ponto B ainda não está automático, mas já melhorou, já fica mais fácil você executar aquela ação. Mas você não está excelente, você não está no automático. O que isso significa? Que você ainda tem que pensar para executar. Então, conscientemente, você tem que executar com a intenção de gerar aquele resultado. Não está no automático. E você continua. Mais comprometimento, consistência e coerência. Só que aí você vai fazendo, você já está fazendo tantas vezes que você vai chegar um momento que você entra no ponto C. Já se tornou um hábito muito mais automático do que consciente. Você já faz, talvez, sem pensar. E isso tanto serve para hábitos bons quanto hábitos ruins. É um fato. É assim que se forma um hábito. Só que você tem que entender que eu vou te apresentar um método agora chamado método cebola. É porque existem 3 camadas de comportamento. 3 camadas. Então, o método cebola, ele te dá 2 formas de você gerar mudança e 2 formas de você gerar resultado. Então, entenda as camadas primeiro. Primeira camada é o que você chama de resultados. Segunda camada é o que você chama de método, processo, sistema, indicador, padrão. A última camada é o que você chama de identidade. Bacana? Resultado é o que você obtém. Método, processo é o que você faz. Identidade é o que você já decidiu aqui dentro, ó, internamente, a sua identidade. Aquela identidade inegociável, ou seja, são decisões suas que já estão pré-formatadas. Bacana. Quais são, então, essas 2 formas do método cebola, Leandro? Vou dar um exemplo para você. Então, pensa, por exemplo, que você quer perder peso. Então, perder peso é o resultado que você deseja. Tudo bem até aí? Legal. Aí, o que você pode fazer para perder peso? Utilizar um método, utilizar um processo. Então, eu posso fazer academia, ter uma rotina na academia, eu posso fazer uma dieta, posso fazer treinos. Então, ou seja, o método, o processo é o que você faz para atingir aquele determinado resultado. Mas existe uma camada mais profunda que é a identidade. O que é a identidade? São as suas crenças, a sua visão de mundo, a sua autoimagem sobre aquele resultado que você quer atingir. Quanto mais profundo você desce nas camadas, mais rápido é o resultado. É aí que eu quero que vocês entendam. Quanto mais profundo você desce nas camadas, mais rápido é o resultado. Como assim, Leandro? Vou apresentar as 2 fórmulas do método cebola. Primeira forma, resultado com base em mudança de identidade. Então, ou seja, eu estou falando lá no mais profundo que tem. A minha identidade, eu mudei a minha identidade, eu mudei a minha crença, mas de maneira muito séria, de maneira muito profunda. Mudei a minha identidade. De acordo com a mudança da minha identidade, presta atenção no que eu estou falando, de acordo com a mudança da minha identidade, eu vou escolher um método ou um processo para me dar o resultado que eu quero. De acordo com a mudança dessa identidade. Aí você escolhe um método e um processo. Este método, esse processo vai te levar ao resultado. Então, o foco
não é o resultado. O foco é quem você deseja se tornar. É de dentro para fora. Faz sentido? Todos vocês, acredito que conheçam, gostem de esportes, mesmo se não gostam, por exemplo, de basquete, já ouviram falar do Michael Jordan. Né? Michael Jordan utilizou esse primeiro método para atingir os resultados que ele tem. Resultados com base em mudança de identidade. Bacana? Vamos para o segundo método, Cebola. Mudança de comportamento com base em resultados. Então, eu vou mudando o meu comportamento com base em resultados. Perceba que o primeiro é o seguinte, a mudança de identidade para atingir resultados. O segundo é a mudança de comportamento com base em resultados. Então, você começa o seguinte, qual o resultado que eu tenho? O resultado é esse. Beleza. Aí, através daquele resultado, pequeno resultado que você tem, daquela pequena análise, você escolhe ou melhora um método, ou melhora o processo. E analisa de novo o resultado. Aí você vai fazendo isso de maneira consistente até formar a sua identidade. Beleza? Então é um método aqui de fora para dentro. O foco aqui é o resultado que você obtém. É o que você obtém. A minha pergunta para vocês, após explicar essas duas formas do método Cebola, é muito simples. Qual dos dois é mais comum e viável? Qual dos dois é mais comum que todos nós utilizamos ou já utilizamos e por que que é o mais viável? Com base em mudança de identidade ou mudança de comportamento com base em resultados? Deixa eu abrir aqui algumas questões para você clarear. Número 1, o que é o número 1? Se acreditar primeiro. Você ter uma mentalidade já formada, uma identidade forte. Então, primeiro você faz isso. Depois, você age repetidamente, melhorando os resultados, até se tornar um hábito. Esse é o número 1. O número 2, você age primeiro. Repete, melhorando os resultados, até fortalecer a mentalidade e a identidade. Qual que vocês acham mais comum e viável? É mais comum e viável o 2. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É que muita gente não lembra disso. Qual é o mais rápido? Qual é o mais rápido em termos de resultados? É o número 1. Mais rápido. Você tem resultados rápidos? É o número 1. Por que o número 1 é tão difícil? Porque vocês esquecem de um elemento fundamental que todo ser humano tem. Inteligência emocional. Nem todo mundo está preparado emocionalmente para uma mudança de identidade. Nem todo mundo tem estrutura emocional para uma mudança de identidade. Quando você vê, por exemplo, pessoas que passam por um trauma muito sério e que mudam da noite para o dia, é uma mudança de identidade, não é uma mudança de comportamento. É uma mudança de identidade e não comportamento. E aí você vê, por que você se assusta tanto quando a pessoa muda da noite para o dia? É porque houve uma mudança na identidade, por isso que o resultado é mais rápido. Por isso que o processo que ela escolhe, ela muda da água para o vinho. E qual que é mais duradouro? E qual é mais duradouro? Oi, vamos lançar para ele. Qual que vocês acham que é mais duradouro? Não há dúvidas. Só que existe um caminho para você chegar lá. Aí vamos supor, então, porque eu sei disso, eu não vou conseguir fazer uma mudança de identidade agora, significa que o meu resultado tem que esperar? Não, eu estou te dando um outro método. Existe outro. Só que o outro você tem que entender que está lá, ó, olha lá, agir primeiro. Tá vendo? Agir primeiro, sem ter conhecimento, do jeito que der, do jeito que for, para depois você repetir e melhorar o processo. Isso vai, a experiência vai te forjando.
vai te dando consciência e aprendizado para você ir se tornando melhor. Agora, você esperar ter todos os parâmetros, ter todo o processo bonitinho para você executar, o resultado não vai vir. Isso eu apresentei para vocês lá no CAP, do ciclo sistêmico de resultados. Então, o TBC é isso aqui, você age, você tem um comportamento primeiro, esse comportamento vai te levar a um resultado, uma experiência que vai gerar uma crença, essa crença vai alimentar um valor, e você repete isso, até formar a sua mentalidade e a sua identidade. Esse é o processo. Mas ele está pautado aonde? Na ação, no comportamento, na execução. E isso é tão verdade que eu disse isso para vocês no treinamento. Você não precisa ser bom para você começar. Você precisa começar alguma coisa para você ser bom. Eu falei isso lá para vocês. Nenhum de vocês nasceu líder. Faz sentido? Não nasceu, não vai nascer. Agora, se você não começa a exercer de fato a sua liderança, gerando resultados efetivos, se você não dá os primeiros passos para que isso aconteça, você nunca vai ser bom. Mudar o que você faz hoje. Sair daqui e falar, o que eu faço hoje? Mudar o que você faz hoje é a maneira mais prática de mudar quem você é. Porque o próprio resultado vai te levar à experiência, o próprio resultado vai te mostrar qual é o melhor caminho. Porque o resultado só aparece com a ação, com a atitude. O terceiro ponto do gato é entender como que funciona a melhoria contínua para você desenvolver o próprio método. Como assim? Como funciona a melhoria contínua para você desenvolver o próprio método? Você também pode criar o seu, porque nós estamos falando aqui de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional. Então, você pode construir o seu método. Então, primeiro, para você construir o seu método, você tem que entender como funcionam outros métodos e quais métodos que existem para isso. Vou te apresentar mais um aqui. Juros compostos. Já ouviu falar? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Bem simples. E alinhar isso aí à execução, à ação. Vamos imaginar o seguinte. Existe hoje na internet qualquer simulador. Tem um monte de aplicativo simulador da internet que você pega para você calcular o quanto de juros compostos, o quanto de rendimento você pode ter em determinados meses. Eu peguei qualquer simulador desse aí que existe na internet hoje e presta atenção na tela. Olha o número que eu coloquei na tela, no aplicativo. Eu coloquei lá o número 1,00. 1,00. R$1. A uma taxa de juros de 1%. 1%, ou seja, 1,00. Só que eu pedi para calcular R$1 de investimento a 1% no período de 60 meses. Eu fiz isso no aplicativo, todos vocês podem fazer essa continha. Olha o resultado que o aplicativo me deu. Essa outra tela aqui. Qual o intuito de eu apresentar isso para vocês? Prestem atenção nos 6 primeiros meses. 6 primeiros meses. Presta atenção na corzinha verde, nos 6 primeiros meses. E presta atenção nos 6 últimos meses. Há uma grande diferença? Não. Entre os 6 primeiros e os 6 últimos? Isso é juros compostos. Como é que você leva e faz uma análise disso para a vida melhor, para a sua vida pessoal, para a sua vida de desenvolvimento? 1% melhor. Vamos fazer esse cálculo? Para quem é da área financeira e é bom de matemática, vai fazer conta agora. Tá bem? E se eu colocar, será que eu posso ser 1% melhor na minha performance? Então vamos calcular isso aqui. Se eu pego o mesmo número que eu coloquei lá, 1,00, eu quero ser 1% melhor. Para eu ser 1% melhor, tem que ter um parâmetro, eu tenho que começar de algum lugar. Então, eu tenho como parâmetro o número 1,00. Eu quero ser 1% melhor. 1% de 1,00
Pessoal da matemática, é 0,01. Então, 1% melhor seria 1,01. Só que eu quero fazer isso, eu quero ser 1% melhor todo dia. Então, eu vou calcular 1,01 elevado a 365 de potência. Isso vai me dar um resultado na matemática de 37,78. Na matemática, 37,78. Guardem esse número, beleza? E se a conta for 1% pior? Ah, Leandro, você está se contradizendo. Por quê? Porque lá no treinamento você falou que o nosso cérebro não retroage. Você falou que o conhecimento que a gente tem, a gente não perde. Então não tem como ser 1% pior. Tem. É só você parar. O que quer ser 1% pior? Para o que você está fazendo e volta daqui um ano para fazer o que você está fazendo. Vai ser a mesma coisa? Ou os processos mudaram? Ou as coisas mudaram? Então você ficou 1% pior a cada dia, que você ficou um ano parado. Olha o mundo que a gente vive, olha as transformações que a gente vive, olha se a tecnologia muda todo dia, você acha que simples fato de você ficar parado, você acha que você não está perdendo nada? Você está ficando 1% pior. Agora vamos fazer a conta. 1,00 menos 1%. Eu vou chegar a 0,99. 0,99 elevado à potência de 365 vai dar na matemática 0,00,03. O simples ato de você não melhorar, não querer evoluir, ele leva tudo aquilo que você conhece a quase nível zero. Agora, olha esse gráfico. Imagine do lado esquerdo o resultado e na parte de baixo o tempo de um ano, 365 dias. Presta atenção a essa conta se você colocar no gráfico. 1% melhor todos os dias, em um ano você tem uma melhoria de 37,78. E se você não melhorar, olha lá para onde você vai. Para quase lona, para quase zero. E isso, em termos de performance, nós estamos falando de matemática pura. É mais de 3.000% de melhoria, gente. Nós estamos falando aqui. 1% por dia. Por que é mais de quase mais 3.000% de melhoria? Porque a conta é 0,01. É uma coisinha pequena que você melhora todo dia, faz a conta 365 dias, o quanto que você vai estar melhor. E o que você acha que vai acontecer é uma linha reta. Não é. Não é. A performance, o que vai acontecer é essa linha aqui, ó. Então vai existir aquele vale, que a gente chama de vale da desilusão, é onde você vai estar. E aí eu pergunto para você, o que segura você lá? Persistência. O que segura você lá? Estratégia. O que segura você lá? Paciência. O que segura você lá? Esforço. Porque você sabe que aquele resultado vai aparecer. Eu vou passar um vídeo aqui. Eu só quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Uma coisa. Eu quero que vocês contem quantas marretadas este cara dá na pedra até a pedra quebrar. Combinado? Vou rodar, tá bem? Foram 17 marretadas até a pedra quebrar. Posso fazer uma pergunta para vocês? Se eu pegasse, eu sou o cara da pedra. Você não viu esse vídeo ainda, você não sabia disso.
Vamos imaginar que você não saiba. Agora você sabe que você viu o vídeo. Mas se eu sou o cara da pedra, chamo você, te entrego a marreta na sua mão e falo, bate na pedra, bate nos pinos até a pedra quebrar. O que você ia me responder sem saber do vídeo? Você ia falar, você é louco. Tá doido? Tá maluco. Nunca. Aí vamos imaginar o seguinte, eu cobro você, não, vem cá, pego a marreta, coloco na sua mão e te forço, vai lá e bate. Aí você vai, tá bom, uma. Aí olha para mim, aí eu falo, de novo, duas. Olha para mim, de novo. Quantas marretadas você acredita, sem saber, que você vai dar e vai parar, e vai desistir? Ou quantas marretadas, no máximo, você acha que você vai? Até as 5, 6, cara, é no máximo, mas explodindo. Se você não sabe da estratégia, e se você não confia no líder, é no máximo 5, 6 marretadas, você desiste. Mas aquele líder sabe da estratégia. Aquele líder sabe que a pedra, ela vai estourar entre a 15ª e a 20ª marretada. Ele sabe que aquilo é uma estratégia. Ele sabe que a pedra só vai aparecer externamente, a rachadura, a partir da 13ª marretada. A rachadura da pedra só aparece a partir da 13ª. Ele sabe disso. E ele só quer que você coloque o esforço até o resultado vir. Isso é comprometimento, consistência e coerência. E resultado, porque existe um método, uma estratégia. E se você não sabe que aqueles pinos é uma estratégia, se você não sabe disso, dificilmente você vai executar. Porque ninguém executa aquilo que não conhece, ninguém executa aquilo que não sabe. Então, se você, como líder, também tem que falar para o teu time qual é a estratégia que está por trás. Qual é o resultado que aquilo vai gerar. Então, persista até a 17ª marretada, seja essa marretada o que for para você. Esforço, como eu disse, não é igual. E não funciona sem estratégia. Como assim? O esforço que o Joãozinho está tendo é maior que o seu? Que seja. Que seja. O esforço de um para com o outro nunca vai ser igual. Você não pode comparar o seu esforço com o esforço do coleguinha, que talvez esteja se esforçando menos e tendo mais resultado. Ah, mas fulano está trabalhando menos, está tendo mais resultado que eu. Cara, aprende com ele. E não importe-se com isso, se você tem que trabalhar e ter que se esforçar o dobro. Porque o tempo que você fica pensando nisso, você está perdendo tempo. Você já tinha que começar a execução. Já que o seu esforço tem que ser dobrado, você já está perdendo em termos de execução. Esforço por esforço não é igual a guia. Agora também não adianta você se esforçar na coisa errada. Ou se esforçar sem estratégia. Ou achar que a estratégia que você está usando é a correta. Qual a referência que você tem? Então você tem que saber se a referência, se a estratégia, se o método, o sistema de você, que você está usando, é correto. Senão você vai ficar batendo lá na pedra até quebrar. Imagina aquela pedra sem os pinos. Dificilmente você vai tirar a lasquinha dela. Faz sentido? Então esqueça um pouco meta. Calma, calma, calma. É no sentido de concentre-se no método. Senão você não vai bater a meta. Meta, você tem que entender que meta é o objetivo que você quer. Querer alcançar. Isso é meta. Eu quero alcançar. Então você vai lá e estipula uma meta. Agora, agir com estratégia é método. A meta só dá para você a clareza e o direcionamento de qual é o caminho. 1% melhor? Você tem que ter um método para isso. E no ICAP eu apresentei um método para vocês. Isso aqui é um método. De acordo com os seus níveis de consciência, autoconhecimento, conhecimento, que é o seu pilar de mentalidade, de acordo com isso, atualmente, você estipula a sua meta de tarefa, o seu planejamento, o que você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer, com quem você vai fazer. Isso é você que decide. Qual métodos que você vai usar, qual sistema que você vai usar, quais são os indicadores que você vai usar.
E, através desse planejamento, você parte para a execução. Só que execução por execução não funciona, tem que ter automotivação. Qual é a sua automotivação? Como é que você foi buscar aquela automotivação? Eu tinha que dar uma live para vocês aqui 8 horas, vocês sabem como eu sou de manhã. Cheguei a comentar com vocês. Claro, acordei às 6 horas. Para estar aqui em nível de falar com vocês na automotivação às 8 horas. Faz sentido? Mas qual que é a sua? Porque tem gente que acorda para trabalhar. Não pensa na sua automotivação ao falar com a liderança, com os liderados. Ou a pôr a mão para fazer, a executar aquela tarefa que precisa de um determinado resultado. Com essa execução, você mapeia, faz análise e capacitação constante. Há quanto tempo do último treinamento nós estamos batendo papo? Estamos agora. Vocês sabem o tempo que tem no último treinamento que fizemos até hoje. Aí eu pergunto, o que você se capacitou, se autodesenvolveu desse período até hoje? Qual foi o conhecimento que você foi buscar? Qual foi o autodesenvolvimento que você teve? Qual a evolução que você teve no último treinamento até hoje? Não precisa responder. É uma análise para você fazer. A capacitação constante. Então, lá no INCAP, nós entregamos para vocês esse método. O quarto pulo do gato é que você tenha mentores e estabeleça referências. Entenda o que os mentores e as referências podem fazer com você. Porque você tem que ter uma referência de resultado. Alguém que tenha resultado. Alguém que esteja te apresentando o método. É o cara da marreta, meu. Sabe? Você é o cara da marreta? É o cara da marreta. Que tem a estratégia, que tem o resultado. Qual é a sua referência? O mentor, a referência, ele te dá duas coisas. Coloca isso na sua mente. Foco orientado. Ele orienta o seu foco. E ele te dá um desafio constante. Não existe possibilidade de melhoria contínua se não houver um desafio constante. Quem te dá isso? O mentor. Quem te dá isso? A referência. Você precisa de um desafio constante para querer melhorar. Porque evolução é aprendizado, só que aprendizado com ação. Aliás, a ação te leva a aprendizado. Beleza? Decida sempre evoluir. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela disponibilidade desse tempo. Bora pro PL, bora pro próximo nível.